Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, a MORC, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje o programa inédito, dia 7 de agosto, e com o tema Presença, trazendo o tema Presença, que tem inclusive a ver com o próprio nome do nosso programa, Presença e Harmonia. E para nos inspirarmos, nos prepararmos para abordar esse assunto, nós queremos chamar um documentário, um vídeo, na verdade, que já foi apresentado aqui, mas cujo conteúdo inspirador sempre recomenda a sua reprise. Vamos prestar atenção. É no silêncio que cultivamos a luz da rosa, não é, Frater Elias? É verdade, né? Como o silêncio fala nesses momentos, né? Sem dúvida. E fala alto como fala. É a presença, né? É a presença, no silêncio tá? que... E o que vem a ser então, Plenamente Frater? presente, né? O que vem a ser essa presença então, Frater? Vamos refletir um pouquinho. Jamil, a gente pode, na verdade, enfocar isso de várias formas, né? Uhum. Como outro dia nós estávamos lendo um trabalho onde tinha uma frase que dizia o seguinte: o ser humano sem Deus é como o vento, vai longe, mas não conhece a direção, sem direção. Veja que coisa interessante. Uhum. Então, a gente pode utilizar isso de várias formas, né? Até na família. Como é que funciona a família, por exemplo? Na escola, na universidade, como é que nós frequentamos uma universidade, a escola? Como é que está a presença em relação a tudo isso? Como é que ela se faz? Como é que nós nos posicionamos? Porque veja, a importância de tudo isso é como nós nos posicionamos, não é? É a questão quer dizer, quem não tem Deus dentro de si, claro que é uma posição da pessoa, né? É ela que tem que definir isto. Tem gente, como nós estamos falando no programa, que ainda está naquela de que ele está escondidinho, está longe, está distante, que é inalcançável. Um Deus externo, né? Isso, externo. Então, essa presença justamente também pode nos levar à questão da visão interior, do reconhecimento, vamos dizer assim, da importância de nós conhecermos o nosso interior. Se nós vamos dar o nome de eu interior, eu superior, isto, aquilo, não é o mais importante. O mais importante é nós realmente termos
a vontade, vamos assim dizer, não é? A decisão, e estarmos voltados para essa presença. Então a presença ela pode ser vista de muitas e muitas formas, de várias formas. E pelo que o Frater falou, trata-se de uma presença, nesse caso, imanente, né? A pessoa não pode se colocar à parte dessa presença, é algo que a envolve. Né? E disso demanda que onde ela estiver, ela pode estar embebida dessa presença divina. Né? Onde ela estiver, não é só na igreja, no templo, na sinagoga, na mesquita, pode ser numa praça, num campo, no burburinho da cidade. No trabalho, como nós falamos agora há pouco, no estudo, até durante uma prova, durante um concurso. Porque a questão toda é que nós nos esquecemos de uma palavra que hoje já nem se usa, do permear. Que nós somos permeados de toda essa energia, de toda essa presença, de toda essa vibração. Entendeu? Nós nos esquecemos disso. Então, nós temos que tomar consciência disso. E para isso, nós temos que fazer uma volta para o interior. Nós temos que reconhecer que essa presença dentro de nós, veja que coisa interessante, não é só a presença do divino, é a presença de mim mesmo. De eu reconhecer que eu também estou dentro, eu preciso fazer essa volta, eu preciso fazer esse retorno, eu preciso fazer esse reencontro. Veja que coisa interessante. De novo o ré, né, que o senhor insiste tanto. Exato. Então, Ré, né? Nós temos que tomar essa consciência, porque só tomando consciência, não tem outro jeito. Porque não tem como as pessoas dizerem assim, vamos dizer assim, te doutrinar, vamos dizer assim, nessa direção, ou te estabelecer regras muito rígidas. Possivelmente você pode até se desviar mais ainda. Quer dizer, você tem que tomar consciência da importância dessa presença, desse reencontro. Porque à medida que você se reencontra, é a questão do vídeo, né? Do clipezinho. Veja que coisa linda, porque ali tem a imagem da criança, que é a imagem da pureza. Exato. A imagem da pureza. Não é? Tem a imagem, vamos dizer assim, de um adulto, vamos dizer assim, de um já mais maduro, né? Que está transportando a rosa. Isso significa que ele já tem um outro momento, sabedoria, uma outra compreensão. Não é? E ele vai entregar isso para a criança. Vai passar, vamos dizer assim, isso. Não é? Então veja que tem um simbolismo aí muito profundo que a gente pode crescer em N direções. Agora, o que ocorre para nós recebermos isso, para nós fazermos essa interiorização? Um dos exercícios é a pureza. Veja que coisa interessante. Mas não é essa pureza ligada à moralidade, esse é que é o perigo. Entendeu? Porque às vezes querem estabelecer regras, mas você vê bem que são regras finas, morais, dentro da moralidade. Você não isso, você não isso, você não isso. Quer dizer, não te oferece uma oportunidade para você fazer o reencontro. Acaba estabelecendo regras que distancia disso. Porque se nós observarmos bem, o processo punitivo, seja este ou aquele, ele nos distancia. Às vezes nos distancia até da cura, do reencontro. Entendeu? Então nós temos que entender que é isto, por isso as crianças nos dão lição fantásticas. É só conversar com uma professora, por exemplo, do prézinho, elas são criaturas que você veja envolvidas com alegria, com amor. É a convivência que elas têm com aquelas crianças. Claro que deve ter algumas criancinhas né? espertinhas, danadinhas, mas o trabalho bem feito, se há uma presença efetiva da professora, vamos dizer assim, das técnicas, etc., mas não tem a menor dúvida que vivem experiências fantásticas. Por quê? Porque vivem nesse meio. Vivem nesse meio. Então esse clipe, eles nos faz esse encontro, entende? Que são duas imagens que parecem que estão distantes, mas não. Não é? Se nós nos lembrarmos bem, o próprio Divino Mestre, em determinados momentos, falando para todos os barbudinhos, os grandes, os velhos, cabelos brancos, assustou todo mundo quando ele disse, vinde a mim as criancinhas. Até hoje nós estamos querendo entender o que é isso. O que ele quis dizer. O que ele quis dizer. Não é? Então veja que a presença ela é sobre vários aspectos. Mas o principal é este, nós tomarmos consciência dessa presença que está em nós. O que é ela, afinal de contas? É uma chaminha? É uma pérolazinha? É um diamante? É um átomo? Afinal de contas, o que é? O que é isso daí? E ela ocorre
pelo que o clipe nos mostra em nível de coração, né? A rosa simbolizando aí o coração que precisa desabrochar e não necessariamente a mente faladora, né? O intelecto, né? Tem que silenciar um pouquinho para que fazer essa introversão, para que essa presença se manifeste, é isso? É isso, na ordem, ela nos chama a atenção na seguinte colocação. A ordem, estamos falando aqui agora, a ordem Rosa Cruz, que é a questão de nós entendermos que não é apenas o intelecto. Nós temos que ter cuidado que esse processo tem muito com a intuição. Entendeu? Então aí que nós temos que ter cuidado. Então aí ela coloca que é importante a teoria, mas igual, ou quem sabe até mais importante, é a prática. Não é? E lembre-se que nós estamos conversando antes do programa, que a menininha, ninguém orientou ela, ninguém falou. Ela não foi dirigida, né? Não foi dirigida como uma atriz ou um ator, ninguém disse nada para ela. Só apenas disse isso, aquilo, quer dizer, mas o que é a pureza da criança, ela se coloca naquilo. Então a intuição, ela vem, ela se apresenta. Então daí a importância, aí entra o martinismo que fala muito da via do coração. Não é? Aí a importância de nós entendermos que o coração está presente. Então é a entrega, o oferecer, quer dizer, está sendo oferecido uma rosa, está se estabelecendo um contato, uma comunhão. São coisas que nós estamos distanciando, estamos nos perdendo, não é? Sim. Como já falamos em algum programa, você não pode falar comunhão hoje que todo mundo entende outras coisas. Às vezes até, mas olha aí, ele está falando isso. Está se esquecendo que essa comunhão é uma ligação, é um sentir, é uma coisa de coração a coração. Senão nós ficamos achando que ela só ocorre em determinados momentos. Às vezes com uma atividade externa, né? Uhum. E como o Frater fala, talvez possivelmente falando em comunhão silenciosa, né? Uhum. Uma comunhão interna, né? Sim, não tem como, viu, Frater Jamil? Nós só temos que ter cuidado que isso também não ocorre só no silêncio total. Pode ocorrer... Pode ocorrer em outros momentos. Veja, esse é o delicado, que às vezes nós queremos excluir uma coisa para que a outra aconteça. Não é como nós às vezes fazemos com o material e o espiritual. É difícil nós entendermos que é o encontro dos dois, né, o equilíbrio, esse encontro é que vai realmente produzir alguma coisa maior, vamos dizer assim. O próprio Francisco de Assis comungou com a natureza em derredor dele, né? Uma coisa... E foi o que ele mais fez, né? Com os animais. Isso, foi o que ele mais fez, segundo alguns pesquisadores. Aí estão chegando à conclusão que o que mais ele fez foi justamente isso. Então, as caminhadas dele, os encontros, os animais que o seguiam e tudo, quer dizer, era esse, vamos assim dizer, essa relação. Vamos dizer. Quer dizer, porque podem ficar certo que os animais também sentem essa presença. Nós estamos falando aqui agora a presença do divino, presença divina, presença de uma alma, vamos dizer assim, iluminada, como era o caso de Francisco de Assis. Sim. Não é? Os animais têm sentimento, têm uma percepção sensitiva que podem observar. Tem cachorrinho que chega alguém, vem vindo e já... senta, né? Tem outros que ele já começa a abanar o rabinho. Se cuidar, o outro leva no colo e vai embora junto. Tal a identificação, tal esse sentir essa presença. Está sentindo a presença de algo mais. Que nós, seres humanos, tínhamos essa percepção. De certa forma, nós nos distanciamos disso. Não é? Sim. Alguns estão chamando hoje de percepção extrasensorial, mas isso era uma percepção humana. É uma percepção que todos nós temos, ou podemos ter. Basta estarmos desenvolvidos a tanto. Inclusive, essa presença, vamos dizer. Essa presença. Não é? Até podemos fazer um link com o que nós estávamos falando já mais cedo, né, Frater, com relação a essa questão do Francisco, né, já linkando com o novo Papa, né, que pegou esse nome Francisco, que se celebrizou, está se celebrizando, justamente por uma atitude franciscana, né, de humildade. Eu vi uma foto dele outra hora, que uma pomba naturalmente pousou na mão dele. Então, uma pessoa que está se imbuindo, né, procurando se imbuir desses valores, né? Mas veja, a beleza de tudo isso é nós observarmos sempre a presença. Tá? Nós estamos falando aqui agora a presença do divino, a presença de uma espiritualidade, de algo mais, porque isso é vibração. Não podemos mais negar, pensar isso, aquilo. É uma vibração, é um campo vibratório que pode tomar proporções que a gente não faz ideia.
Tem gente que diz assim, não é 3 centímetros, é 5, então não. Pode ser muito mais do que isso. Isso pode alcançar o planeta, pode alcançar o universo e assim por diante. Não é? Então, uma vez isso estando a esse nível, ele é sensível. As pessoas sentem, percebem. Não é? E tem mais uma coisa interessante em tudo isso. Quer dizer, você está colocando em tudo isso não só a vibração daquele, mas também de toda uma história, de todo um contexto, que é o Francisco de Assis. Exato. Não é? Que nós entendermos isso não passa. Nós falamos várias vezes no programa aqui, o Divino Mestre algumas vezes repetiu isso. As minhas palavras não passarão. E nós estamos vendo aí que até hoje você tem que estar lendo e relendo e vendo a sabedoria que algumas citações, às vezes com 2, 3 palavras, tem a força vibratória que aquilo tem. Porque a palavra tem poder, a palavra é forte, a palavra é significativa, ela está cheia, ela tem presença. Às vezes nós esquecemos disso, entendeu? Nós somos meio presença como presente, só alguém me deu um bombonzinho, um chocolate, mas não é apenas isso, é muito mais. Então, não tem a menor dúvida que nós tivemos um momento belíssimo para a humanidade, quem sabe até cósmico, com esses dias que nós vivemos, né? Quer dizer, porque é uma presença fortíssima. Foi o que alguns sentiram até a distância. Já tivemos falando com pessoas que, vendo a televisão, entraram em comoção, choraram, sentiram coisas que, como diz, mas eu nunca senti isso. É assim. E o mesmo ocorre com qualquer pessoa que tenha, né, integra essa presença, né? Imagine o que seria a irradiação de um Gandhi, né? O Dalai Lama costuma provocar isso onde vai. Então, todos esses luminários aí que estão por aí. São. Tantos, então, Ramana. Nós temos que entender. O Ramana nem falava, né? Ele não falava. Nem falava. E as Ramana pessoas já... Ramana Maharishi era você estar... Alguns até dizem que não era tão próximo, não. Podiam estar à distância, mas faziam aquela conexão, ou entravam em comunhão. Não é? Então, é isso que nós temos que entender. Qual a razão que nós precisamos entender isso? Que nós temos que entender que as nossas palavras precisam ser melhores, os nossos pensamentos idem, e as nossas ações muito mais. Porque elas estão carregando essa energia, elas estão carregando essa presença, ou benéfica, ou não. Exato. Não é? Alguns dizem até que o mal é alguma coisa que está sendo feita sem a presença do divino. É coisa do homem mesmo. É a coisa do homem. Nós é que estamos... Porque se tiver a energia divina, não tem. De fato. Certo? Então nós temos que entender, uma vez por todas, que é uma responsabilidade nossa. Então a presença é nesse sentido, de nós, de uma vez por todas, entendermos que nós temos uma responsabilidade de estarmos presentes em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas ações. Certo? Sem se preocupar de nos tornarmos um iluminado, não é? Nesse sentido, mas que os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações estejam radiantes de alguma energia nesse sentido, benéfica. Sem dúvida. Porque por mínimo que seja, a gente não faz ideia do que isso produz. A gente não faz ideia. E nós tivemos exemplo esses dias, né? Esses dias, feliz nós que aconteceu aqui no nosso Brasil querido, né? Significa o quê? Uma responsabilidade imensa que nós temos cosmicamente. E não só para o, no caso, né, o Frater refere-se à vinda do novo Papa, né? Não só para a comunidade católica, né? A responsabilidade é de todos. Para todos, né? Independente de crença. Nós temos que entender de uma vez por todas, já falamos em alguns programas, Pai Nosso é universal, Ave Maria é universal, o bem-querer é universal. A presença do divino é universal, ninguém pode requerer patente disso, nem dizer que pertence a esta ou aquela. Porque quando está presente, todos sentem isso. Todos. Exatamente. Todos sentem isso. Todos. Alguns dizem até que os indígenas, perfeitamente, porque muitas das vezes são mais evoluídos do que nós, né? Sem dúvida. Alguns que se aproximam
são muito bem recebidos. O que é que eles dizem? Nós sentimos a presença de algo, nós sentimos a presença de Tupã e assim por diante, os nomes que eles usam. O que é isso? Agora, em compensação, houve outros que eles sentiram, são eles, e eles vieram para nos exterminar. Veja que coisa interessante. Então isso é sensível. Isso é sensível. Então nós é que temos que cada vez mais nos cuidarmos e tomarmos consciência disso. Não defendermos esta ou aquela ala, este ou aquilo. O importante é que o bem esteja presente. O importante é que a gente esteja fazendo o melhor. Que à medida que a gente faz isso, nós temos que entender que essa energia, essa vibração, ela é fabulosa, ela permeia e poderíamos até dizer que transpassa tudo. Cura, inclusive, né? Cura. Como disse o Frater. Não é? Cura. A gente às vezes assim, não, mas não é. Cura. Cura. Entendeu? Então nós temos que entender isso cada vez mais para que a gente possa. Às vezes a pessoa está dentro de casa, mas ela está agitada, está isso, está aquilo, está batendo nos móveis. O que ela está acontecendo? Ela está gerando uma energia que vai trazer complicações para ela mesma. E possivelmente, conforme a irradiação, vai tomando proporções que vai. Não tem aquele ditado que diz, é melhor um bom vizinho, não é? Pelo menos quando criança ouvíamos muito isso, mas é melhor ter um bom vizinho do que qualquer confusão. Quer dizer, numa sabedoria popular, você está dizendo mais ou menos isso, de que você também participa. Mas a gente fica naquela... não temos conhecimento, outro momento é proibido falar disso, não é bom, isso é coisa de não sei do quê, e vamos nos esquecendo que isso faz parte da nossa vida. Sem dúvida. Nós temos que reconhecer tudo isso. E isso não desmerece nada, nem diminui nada o divino, muito pelo contrário, confirma cada vez mais, não é? Sem dúvida. Confirma cada vez mais. Então é isso, Frater Jamil. Então nós vamos vendo que a presença, ela pode ser nos apresentada de muitas formas, não é? Inclusive, já ouvimos aquela expressão, mas o meu pai é ausente, não ouvimos? Sim, muito bem. Eu tenho uma mãe ausente, não temos? Tem, muito comum, né? Muito comum, Sim. não é? Muito comum. As pessoas falam isso. E a gente às vezes não avalia o sentimento que envolve aquela criatura com aquilo, com aquela falta. Não é a falta apenas daquela presença, de tudo aquilo que poderia ter vindo. Você poderia ter sido irradiado. Então, às vezes, o que acontece? Se aparece um substituto, o mal se cura. É preenchido aquilo, né? É aquele preenchido. vazio. Porque o que preencheu aquilo? O amor, Exato. a vibração. O amor vem carregado do quê? De alegria. É por isso até que o nosso programa não se chama apenas presença, é presença e harmonia. A harmonia como decorrência da presença, né? Sim. Ela é uma consequência. Ela é uma consequência. Estão juntos, vamos assim dizer. Estão juntos, entendeu? Mas nós temos que entender isso a esse nível também, a nível vibratório. Sem a preocupação de achar que quando nós falamos de vibração, nós estamos descaracterizando o divino, queremos dar outro nome. Não é, não. O divino é vibração. Pois é. Vibra também, não é? A emanação dele é vibração. Sim. Não é? Sim, a mente cósmica. E veja que coisa mais interessante que o primeiro item do Gênesis, o que é? Qual a primeira coisa que Deus criou? A gente nem lembra mais. Nem né? lembra mais. A luz. A luz, né? O primeiro ato de criação é o Fiat, né? de Deus foi a luz. Fiat Lux, né? Foi a luz. Veja que coisa interessante. É isso que nós temos que entender. Então, não desmerece, nem nada. Muito pelo contrário, fortalece essa presença. Perfeito, Frater. Nós temos aí 3 minutinhos. Então vamos agora à luz, né? À luz dessas explicações do nosso querido Frater Elias, rever o clipe da abertura e você, querido telespectador, se coloque numa posição de harmonia, procurando receber, né? Entrar em receptividade para essa presença que o clipe procura veicular. Até nosso próximo encontro, né? Até a nossa próxima quarta-feira. E uma paz profunda a todos.